Estamos dando início a mais uma edição do programa Momento com a Família. Eu saúdo a todos nossos queridos irmãos e amigos com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus. Este programa é de responsabilidade do DEFADEM, que é o Departamento da Família da Assembleia de Deus aqui em Mossoró. No programa de hoje nós vamos conversar sobre o tema que herança estamos legando aos nossos filhos. É o tema do nosso programa de hoje. Nós vamos ao nosso intervalo e logo voltaremos com o programa Momento com a Família. Deus da família, abençoe o meu lar. Deus da família, vem minha casa edificar. Já estamos de volta com o programa Momento com a Família. Dou graças a Deus por mais uma oportunidade, aqui estamos juntos em mais um programa Momento com a Família. Nós vamos conversar no programa de hoje sobre um tema muito interessante, que herança nós estamos legando aos nossos filhos. É o tema que nós escolhemos para conversar no programa de hoje. Eu gostaria de ler uma passagem bíblica para a nossa reflexão, tomar como base para a nossa palavra, o livro de Provérbios, capítulo 13, e o versículo de número 22, que diz o seguinte, a palavra de Deus: o homem bom deixa herança para os filhos de seus filhos, mas a riqueza do pecador é armazenada para os justos. Provérbios, capítulo 13, e o versículo de número 22. Qual a herança que você está deixando? Qual o legado que você está deixando aos seus filhos? Nós vamos exatamente falar sobre este assunto no programa de hoje. E tomando como base esse versículo de Provérbios, capítulo 13, versículo 22, que diz que o homem de bem, outra tradução diz o homem bom, deixa uma herança aos filhos de seus filhos, mas a riqueza do pecador é depositada para o justo. Esta passagem bíblica, ela nos ensina exatamente sobre a importância de você viver uma vida justa, uma vida de integridade. Por isso, não só traz benefício para nós mesmos, mas também para as gerações futuras, quando realmente você vive uma vida justa, uma vida íntegra. E esta passagem, exatamente, ela destaca a ideia de que as boas ações e a honestidade têm, vamos dizer assim, um impacto duradouro, um impacto beneficiando não apenas as pessoas que as praticam, mas beneficiando também a família e a comunidade de um modo geral. Então, essa é a pergunta que nós fazemos. Que herança nós legamos, estamos dando, deixando aos nossos filhos? Quando nós temos filhos, claro, queremos o melhor para eles. Que eles sejam íntegros, que eles sejam honestos, que eles tenham temor a Deus e também na vida secular, que eles sejam bem-sucedidos nos estudos, na sua profissão, que eles tenham um bom casamento, que eles vivam saudáveis. Todo pai tem este desejo, esse interesse para com seus filhos. Devemos entender que
os filhos, eles são um presente de Deus. Deus entregou a nós para amarmos e para ensinarmos o seu caminho, o caminho que leva a Deus. Mas antes de eles serem nossos filhos, nós temos que entender que eles são filhos de Deus. A herança do Senhor são os filhos, né? Nós os recebemos exatamente como essa herança maravilhosa. O Salmo 127 diz: herança do Senhor são os filhos, o fruto do vento, seu galardão. Nenhuma herança pode ser mais importante para seus filhos do que você transmitir a sua fé, a fé de que você ensinar aos seus filhos sobre o Senhor da sua vida. Essa é uma das maiores heranças que você pode deixar para seus filhos. E digo que os pais precisam refletir sobre os valores, vamos dizer assim, que passam aos filhos e perceberem que, apesar de tudo o que possam comprar, que possam dar a seus filhos, nada vai substituir a fé, a convicção da salvação em Cristo Jesus. Nada vai substituir. Quando nós pensamos em um legado, uma herança para os nossos filhos, a primeira coisa que passa pela nossa cabeça é uma herança material, ou seja, fazer uma poupança, algo, guardar dinheiro, é uma faculdade paga, particular, é um carro, é um apartamento, né? E para falar a verdade, não há nada de errado nisso, você dar essas condições, essas coisas aos seus filhos. Aliás, é muito bom nos preocuparmos em dar aos nossos filhos, vamos dizer assim, uma herança financeira. Mas não podemos deixar que nosso legado material ele seja mais importante que a nossa herança espiritual, de maneira nenhuma. Por exemplo, quem não gostaria de dar tudo a seus filhos? Quando eles nos pedem algo, nós estamos prontos para oferecer o nosso melhor como pai. Qual é o pai, qual é a mãe que não gosta de ver seu filho, vamos dizer assim, feliz com um presente, com uma surpresa? Todos os pais se alegram também em poder fazer isso para com seus filhos. Agora, a grande dificuldade, meus amados, é quando precisamos dizer não, eu não posso, eu não tenho. Ou então não podemos oferecer a nossos filhos tudo o que eles pedem. Muitas vezes uma viagem, uma eletrônica, uma roupa. E temos que dizer não. O nosso esforço para vê-los felizes, nós sabemos, é imensurável. Nós fazemos tudo, o impossível até. Agora, jamais podemos esquecer que o principal papel dos pais não é fazê-los felizes momentaneamente, da maneira transitória, mas o mais importante, sim, é torná-los pessoas independentes e com capacidade de alcançar seus objetivos, porque isso gera uma alegria permanente e não apenas por algum tempo. Às vezes, vamos dizer assim, a ambição de ver nossos filhos bem em tudo, isso muitas vezes prejudica o casal, os pais, porque tiram o nosso foco. Muitas vezes nós queremos que eles sejam os melhores na escola, na aula de música, na escola de futebol, na classe de inglês.
E nessa preocupação, nessa luta, nós perdemos muitas vezes o foco de dar exatamente a eles o que realmente importa. O que eles oferecem, as condições de manterem vivos, dignos e independentes. Quando nós tiramos o foco, nós deixamos de dar aquilo que é mais importante, que é mais interessante para a vida futura dos nossos filhos. Queremos ressaltar nessa palavra, nessa reflexão, tanto para a família evangélica como as não evangélicas, que é muito importante nós valorizarmos os relacionamentos. Jamais podemos deixar que a igreja sozinha assuma, ou que a igreja assuma o objetivo de ensinar o real cristianismo aos nossos filhos. Não, jamais podemos delegar essa responsabilidade somente à igreja. Os pais, meus queridos, mais do que nunca, precisam assumir essa responsabilidade. É responsabilidade dos pais. Esse legado é de responsabilidade dos pais. A grande dificuldade que nós encontramos para ensinar o real cristianismo à família é que muitas vezes partimos do pressuposto de pais perfeitos, pais ideais. Eu não sou um pai perfeito, eu não sou um pai ideal para ensinar esses legados aos nossos filhos. Não há necessidade de que você seja um pai perfeito para ensinar isso aos seus filhos. Ora, existem algumas condições, eu gostaria de mostrar para vocês, algumas condições que são prioridades no relacionamento pais e filhos. Quais são essas condições? Primeiro, todo pai precisa de ter um relacionamento real, sério com Deus. Ver no pai esse relacionamento. Outra coisa, outra condição é que os filhos precisam saber que os pais estão dispostos a ter o relacionamento verdadeiro com eles. Como é que está o seu relacionamento com seus filhos? Vocês conversam com eles, vocês passeiam com eles, vocês têm lazer, vocês vão para a igreja juntos. Outra condição é que o relacionamento dos pais com Deus e de um com o outro, pai, mãe, esposo, esposa, são o maior exemplo de cristianismo que o filho vai ter. Os pais devem ser espelhos. O pai e a mãe não são os únicos adultos que vão influenciar seus filhos. E outra observação interessante, outra prioridade, é você estar com seus filhos, estar com os filhos sem interagir com eles, é a mesma coisa que estar longe deles. Você está junto com eles, mora com eles, mas não interage com eles, não tem relação com eles. É a mesma coisa deles estarem sozinhos. Que herança estamos legando aos nossos filhos? Vamos ao nosso intervalo e logo voltaremos com o programa Momento com a Família. Deus da família, abençoe o meu lar. Deus da família, vem minha casa edificar. Já estamos de volta com o programa Momento com a Família. No programa de hoje estamos conversando sobre exatamente que legado estamos deixando para nossos filhos. Apesar das
muita dificuldade, das lutas, né? Eu quero dizer a vocês, não desanime. Não desista de oferecer um bom modelo a seu filho. Perceba que a própria Bíblia não nos oferece um modelo perfeito de pai. Pode parecer até curioso, mas é verdade. Com exceção do nosso Senhor Jesus Cristo, que teve um Pai celestial, perfeito. Todos os outros grandes personagens da Bíblia que se tornaram pais não eram pais perfeitos. Eu não tenho condição de dar um legado a meus filhos, porque eu não sou perfeito, não precisa. Você tem que fazer a sua parte, o que você sabe fazer. O que você não sabe fazer, você pede a Deus para que Ele lhe ensine, lhe dê graça, conhecimento. Então, que é impossível dizer para você perceber que nós podemos conseguir criar bem nossos filhos, mesmo nós sendo pessoas, pais imperfeitos. Outra coisa, precisamos dizer que todas as famílias são imperfeitas, assim como todos os cristãos. Por isso, meus amados, devemos sempre depender da orientação de Deus e do poder do Espírito Santo de Deus. Para quê? Para que Ele venha nos ensinar a guiar, nos ajudar a guiar nossas vidas e tomarmos decisões que sejam acertadas. Nós poderíamos citar alguns grandes homens da Bíblia que não foram grandes pais, porque tiveram problemas em suas famílias. Como, por exemplo, nossos pais na fé, que seja Adão e Eva, começaram muito mal. Eva aceitou o conselho da serpente. Adão não foi um marido ideal. E para completar os filhos deles, um matou o outro irmão. Nada exemplar. O que falar do grande Davi, o homem segundo o coração de Deus? Todos sabemos que cometeu adultério e ainda assassinou o marido. Um filho abusou de uma de suas filhas. Outro causou uma rebelião. Enfim, Davi não foi um pai perfeito. Eli, o grande profeta, ele não teve controle sobre seus filhos. Abraão, por exemplo, ofereceu sua esposa por medo de morrer. E as mães que você acha que não existe, mães disfuncionais, se você for ler a história de Rebeca, que tinha um filho preferido e chegou exatamente a armar um esquema para enganar seu próprio marido, para favorecer este filho. Então, meus queridos irmãos e amigos, não tem desculpa de nós dizermos, eu não sou um pai perfeito, não sou uma mãe perfeita. Comparando esses pais com os nossos, ou até mesmo conosco, nossa situação não é tão grave, não. Nós temos falhas, mas nós temos condições, né? Talvez o seu modelo de família, por exemplo, não seja perfeito, mas isso não impede que você consiga transmitir os reais valores do cristianismo a seus filhos. Peça a orientação de Deus, peça a graça de Deus, peça a ajuda do Espírito Santo de Deus na sua vida.
Não fique se comparando com outras famílias ou achando que vocês estão muito longe de uma família perfeita. Apenas foque em fazer a sua parte. Faça a sua parte e Deus fará a parte dele. A família, meus amados, a família precisa da igreja, tanto quanto a igreja precisa da família. E sabemos que o grande projeto de Deus para a humanidade, certamente, é a família, continua sendo a família. Porque é através dessa instituição chamada família que podemos exatamente entender o que é amar um filho, o que é respeitar um pai, o que é honrar a esposa, amar alguém que nasceu e assim por diante. É através dessa coisa fantástica, maravilhosa, chamada família. E nosso papel como pais é oferecer aos nossos filhos relacionamentos que criem memórias, marcas, exatamente em suas personalidades, em sua personalidade. Porque muitas vezes, por falta de tempo, nós queremos compensar nossa falta de interação com nossos filhos através de presentes e objetos, coisas desse tipo. A família cristã precisa resistir a essa tendência. Precisamos criar vínculos emocionais e de confiança com nossos filhos. E para isso, não precisamos ser perfeitos, precisamos simplesmente seguir o exemplo de amor deixado por Cristo, que ensinou e advertiu todos a amar. Devemos simplesmente seguirmos o exemplo de Cristo. E assim nós conseguiremos deixar o legado que mais nossos filhos desejam, que mais eles precisam. E concluindo esta palavra, concluo lembrando que uma forma eficiente de deixarmos a marca do cristianismo em nossos filhos é exatamente saber equilibrar o tempo de igreja com o tempo com nossos filhos. Porque o que acontece muitas vezes é que muitos pais desequilibram essa rotina, passando mais tempo na igreja do que criando memória com seus filhos. E o que deixa seus filhos amargurados, deixa seus filhos decepcionados, não somente com seus pais, mas com a própria igreja. Precisamos, primeiramente, Deus, depois família e, em terceiro lugar, a igreja. Os pais, meus queridos, podem deixar seus filhos mais do que bens materiais. E digo também valores que eles irão levar por toda a vida. Valores que vão impactar diretamente em sua história. Vai criar memórias. Valores como a honestidade, como humildade, responsabilidade, o respeito, a solidariedade são alguns exemplos de que você pode ensinar aos seus filhos e com certeza é uma herança que eles irão carregar por toda a vida e que fará toda a diferença em suas escolhas. Então veja que legado você está deixando para seus filhos. Que Deus te abençoe, que Deus te ajude, que você possa entender e assim procurar dar o melhor para cada um dos seus filhos. Estamos chegando ao final do nosso programa, agradecemos a sua audiência, mas eu gostaria de orar com você. Vamos orar, pedindo a Deus misericórdia, que nos ensine a sermos pais preocupados em deixar a herança espiritual, principalmente para nossos filhos. Vamos orar. Eterno e maravilhoso Deus,
Te louvamos, Pai, te agradecemos por mais uma oportunidade, Senhor. Daqui estamos, Papai, falando a Tua palavra. Abençoa todos aqueles que estão conosco, Pai, ouvindo a Tua palavra. Fala seus corações, dá-lhes condições, Senhor, que possamos, ó Papai querido, deixarmos legados que sejam eternos aos nossos filhos. Que ele seja abençoado através da herança recebida, através de nós, os pais. Deus de poder, Deus de bondade, eu te agradeço essa oportunidade, em nome de Jesus. Amém e amém. Até o nosso próximo programa. Deus da família, abençoe o meu lar. Deus da família, vem minha casa edificar.